Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Eu sou Matheus Romanini, professor de Filosofia e Sociologia do IFPR Campus Avançado Barracão e coordenador do projeto Política na Escola, projeto que visa criar materiais com conteúdo informativo a respeito de temas relacionados a como o Estado brasileiro se constitui. Esperamos que essas informações elucidem minimamente a forma como vocês compreendem o funcionamento do Estado e as instituições que dele fazem parte. Este é o primeiro vídeo de uma série de 3, nos quais iremos apresentar alguns conceitos buscando esclarecimento a respeito de elementos constituintes do Estado brasileiro. Buscamos, a partir de uma breve abordagem sobre esses conceitos, compreender qual o grau de autonomia dos entes federativos uns em relação aos outros, de modo a possibilitar o esclarecimento a respeito de problemas como qual o papel dos estados e municípios em relação à União na situação atual, na qual uma pandemia é instalada. Cremos que todos vocês já conheçam uma nota dessas. Embora não possamos comprar muita coisa com R$ 2, nela encontramos dois conceitos-chave para compreendermos como o nosso Estado é constituído. Olhando para a imagem da nota, saberiam dizer quais seriam esses conceitos? Prestem bem atenção na parte de cima da nota. O que é que diz ali? República Federativa do Brasil. Neste e nos próximos 2 vídeos, trataremos um pouco sobre esses conceitos para que possamos compreender melhor o problema da autonomia dos estados e municípios. Para tentar esclarecer um pouco sobre esse problema, vamos começar pelo conceito de república. Vocês que estudam ou estudaram história, bem sabem que o Brasil deixou de ser uma monarquia em 15 de novembro de 1889, passando então a ser uma república. Mas o que significa dizer que o Brasil deixou de ser uma monarquia para se tornar uma república? O que isso mudou na organização do nosso Estado? Para que possamos responder a essas perguntas, é necessário entender o que significa dizer que determinado Estado é uma monarquia ou uma república. E é isso que vamos tentar fazer nesse vídeo. Primeiramente, é bom salientar que monarquia e república são formas de governo. Forma de governo é a forma como ocorre a instituição do poder em uma sociedade e como as relações entre governantes e governados são estabelecidas. Como veremos, monarquia e república têm seus poderes constituídos de forma bem distinta, e isto está intimamente ligado com o modo como governantes e governados se relacionam. A ideia de república surge historicamente em oposição à monarquia, exigindo participação do povo no governo. Na república, como o próprio nome sugere, o titular do poder político, aquele ao qual o poder pertence, é o povo. Sendo assim, o governante, como por exemplo o presidente da República, não está exercendo um poder que é dele, mas sim do povo que ele representa, inclusive ele mesmo. Ele exerce o poder político em nome do povo e para o povo. Esse povo, que, como vimos, é titular do poder político, escolhe seu representante por meio de eleições periódicas. E o governante exercerá esse poder, esse mandato, por um período de tempo determinado. No Brasil, por exemplo, o mandato é de 4 anos, podendo haver uma reeleição. Como o governante não está exercendo um poder que é seu, mas sim do povo, de quem ele é representante, ele tem o dever de prestar contas sobre o modo como está exercendo esse poder. É por isso que se fala que o governante tem responsabilidade por seus atos, o que significa que, caso ele faça algo errado, ele poderá ser punido com sanções políticas, como impeachment, sanções penais, como ir para a cadeia, ou sanções cíveis, como pagar indenização por perdas e danos, por exemplo. Vejamos como os ideais republicanos aparecem já no artigo 1º da Constituição de 1988. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal,
constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. Podemos ver claramente que em uma república como a brasileira, o governo deve zelar pelas instituições públicas que devem funcionar de modo a estabelecer o bem comum ao povo. Na república deve haver uma relação de autonomia, harmonia e cooperação entre as instituições que dela fazem parte, visando esse bem comum e o bom funcionamento do Estado. Passamos então para analisar um pouco a monarquia. Agora, pensem um pouquinho. Vocês conseguem imaginar um rei sendo preso por ter agido mal na sua atuação política, ou então sofrendo um impeachment, por exemplo? Embora ao longo da história reis tenham literalmente perdido suas cabeças, não foi devido à forma de governo. As sanções mencionadas não acontecem em uma monarquia, porque nela as relações entre governante e governados se dão de forma bem diferente do que aquelas que ocorrem na república. Para começar, o povo não é titular do poder político. Assim, a primeira consequência é que o monarca não é escolhido pelo povo por meio de eleições. Como a gente vê bastante em filmes, séries e livros de literatura, um monarca é investido, ou seja, toma posse do poder político, quando o pai dele morre. O filho, então, herda o poder político como se fosse uma fazenda, por exemplo, como se fosse um bem. Por isso se diz que o governante é instituído nessa posição por hereditariedade nas monarquias. Além disso, o monarca não fica no poder durante 4 anos e depois é substituído por outro. Ele fica nessa posição até sua morte. Lembre dos filmes e séries que você já assistiu, nos quais, para tomar o trono, o rei precisa ser morto. Sendo assim, a monarquia é caracterizada pela vitalicidade do exercício do poder político pelo governante. Por fim, mas não menos importante, como o monarca não é o representante do povo, ou seja, não está exercendo o poder em nome do povo, como deve ocorrer em uma república, o monarca não é responsável pelos seus atos, pois não precisa prestar contas a quem ele representa. Essa característica é observável especialmente nas monarquias absolutas. E falando em monarquia absoluta, é importante aqui que a gente analise um pouco cada um dos tipos de monarquia que existem. Na monarquia absoluta, o governo não está sujeito às limitações jurídicas, tendo poder absoluto, concentrando esse poder na figura do monarca. O maior expoente desse tipo de monarquia é Luís XIV, monarca francês que reinou de 1643 a 1715. Ele teria afirmado que o Estado sou eu, ou seja, não haveria nenhum poder acima dele na França. Com a resistência ao absolutismo, a partir do final do século XVIII, surgem as monarquias constitucionais, nas quais o governo passa a estar sujeito a limitações jurídicas estabelecidas na Constituição. Com o passar do tempo, com o desenvolvimento das monarquias, além da Constituição, outra limitação ao poder do monarca, a saber, o parlamento, nesses casos, surgiu o parlamento como uma nova limitação ao poder do monarca. Nesses casos, o monarca deixa de exercer a posição de governante do Estado e passa a ser apenas chefe de Estado, sendo seu representante. O papel de governo passa então para um ministro ou um gabinete de ministros. No Brasil, até a proclamação da República, em 15 de novembro de 1889, esteve em vigência uma monarquia constitucional, na qual, a partir da Constituição de 1824, promulgada por Dom Pedro I, imperador do Brasil na época, devido ao poder moderador que ele possuía, o imperador detinha muito mais poder do que a Assembleia Geral ou o Parlamento.
parlamento, que era composto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado, e do que o Conselho de Estado, que era composto por membros vitalícios nomeados pelo imperador. A monarquia, como vocês já sabem, é uma forma de governo bastante antiga, ainda até hoje utilizada em alguns países como a Inglaterra, a Espanha, a Arábia Saudita e o Japão, dentre outros. Vimos há pouco que há um tipo de monarquia chamada de parlamentar. Cabe aqui fazer uma rápida explicação sobre o que são e a distinção entre os dois sistemas de governo, que estão intimamente relacionados com os conceitos que abordamos no decorrer do vídeo. Sistemas de governo dizem respeito à forma como os poderes legislativo e executivo se relacionam no exercício do governo. Quando o presidente é o chefe do poder executivo, eleito para um mandato temporário, acumulando as funções de chefe de Estado e de chefe de governo, temos um sistema que a gente chama de presidencialista. Por outro lado, quando o poder executivo é dividido entre chefia de Estado, que pode ser um presidente ou um monarca, e a chefia de governo, exercida pelo primeiro-ministro ou um conselho de ministros, havendo assim uma colaboração muito próxima entre o poder executivo e o poder legislativo, temos um sistema parlamentarista. Então, para compreendermos melhor o que é uma república federativa, temos que também explicar do que se trata uma federação, mas isso será tema para o próximo vídeo. Devemos lembrar-lhes ainda que o que apresentamos aqui foi uma explicação bastante resumida. Para saber mais é preciso pesquisar, por isso aqui vocês podem ver as referências utilizadas para a produção do material, caso se interessem em buscar mais informações. Esperamos que tenham gostado do vídeo e que tenha sido de bom proveito. Em breve lançaremos as sequências, caso tenham gostado, fiquem ligados que logo teremos mais novidades. Muito obrigado.